Bom, então vamos a mais uma prova comentada e antes de iniciar o vídeo, eu queria pedir desculpas pela qualidade do som, eu não estou conseguindo melhorar a qualidade do som e por isso há muito tempo eu não coloco um vídeo novo, né? Então vamos ter um pouquinho de paciência aí, aumentar um pouquinho o som e nos próximos vídeos eu prometo o som melhor, tá? Esse concurso é um concurso da EBSER que aconteceu agora, EBSER Nacional, né? E a gente vai dividir esse vídeo, essa prova em 3 vídeos. Nessa primeira parte, a gente vai da questão 31 até a questão 40, tá certo? Então vamos lá. A primeira questão, sobre as cadeias cinéticas, assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas, né? Então ele está falando de cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, né? O que é a cadeia cinética aberta diferencia da fechada? É que o segmento distal, tá? O segmento distal, ele não está apoiado, tá? Não há apoio do segmento distal. E a cadeia cinética fechada, o segmento distal, ele está apoiado, tá? Então aqui não há apoio e aqui há o apoio, tá certo? Então isso basicamente diferencia a cadeia cinética aberta da cadeia cinética fechada, é o que ele está pedindo, né? A única coisa que pode confundir, e aí você tem que tomar muito cuidado para não ficar nervoso em relação ao que colocar, que eu te confesso também que não sei qual que é a intenção dessa questão, mas a primeira é entre definir e classificar, tá? Como você está fazendo não uma definição, mas uma classificação, uma diferenciação entre o que é cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, o correto ali seria a definição comumente utilizada para classificar os exercícios em cadeia cinética é de que se... Então ele está classificando, ele está dividindo entre... Então ele fala em cadeia cinética, tá certo? Ele fala em cadeia cinética. Então você está dividindo entre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Opa! Cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, né? Então o termo correto é classificar e não definir. E assim, a definição comumente utilizada para definir já te deixa um pouquinho mais com uma pulga atrás da orelha na hora de responder essa questão, tá? Então, a definição comumente utilizada para classificar exercício em cadeia cinética é de que se o segmento distal estiver livre para se mover no espaço, ou seja, não tiver espaço, não tiver apoio e não sustentar o peso corporal, a cadeia cinética ela é aberta, né? E na ocorrência do contrário, ou seja, se o segmento distal ele não estiver livre para mover no espaço, porque ele está apoiado, ele está em apoio, ele sustenta o peso corporal, a gente está diante de uma cadeia cinética fechada. Então a resposta certa é a letra E, tá? Aí a gente vai fazer um resumozinho das características, o que diferencia uma cadeia cinética aberta de uma cadeia cinética fechada, tá? A cadeia cinética aberta, na maioria, o movimento ele vai ocorrer na aberta, ele vai ocorrer em uma única articulação. Pensa quando o paciente seu está fazendo cadeira extensora, né? Basicamente, o que está se movimentando? O joelho, né? Então, é uma articulação só que se movimenta. Quando você faz um agachamento, por exemplo, aí pode acontecer, na maioria das vezes, várias articulações se movendo. Articulação talo-crural, articulação do joelho, articulação do quadril, né? Então, a cadeia cinética aberta, uma articulação, cadeia cinética fechada, várias articulações. A cadeia cinética aberta se caracteriza por movimentos balísticos e, e ou pendulares, né? Movimentos balísticos e ou pendulares.
Na cadeia cinética aberta, você tem maiores acelerações, tá? Então, na cadeia cinética aberta, a aceleração ela é maior. Em contrapartida, você também tem maiores desacelerações, né? As forças de cisalhamento, elas são maiores. As forças de cisalhamento são maiores. Tá? E aqui vale um asterisco aqui, tá? Porque se tem uma característica da cadeia cinética aberta que é comum pedir em concursos, é essa questão do que aumenta mais as forças de cisalhamento e o que aumenta mais as forças de compressão, que é o que ocorre na cadeia cinética fechada. Então você tem um aumento das forças de compressão, né? Além de, quando você trabalha a cadeia cinética aberta, você tem a melhora da força e da amplitude de movimento. E a cadeia cinética aberta também, ela aumenta a possibilidade, o risco de lesões, justamente por não estar apoiada, né? Por não ter apoio. O segmento distal está livre para se movimentar, então isso gera um aumento, um risco maior de lesões. Em contrapartida, na cadeia cinética fechada, como eu falei, são várias articulações que se movimentam, as forças compressivas elas são maiores e a de cisalhamento automaticamente são menores. Aqui você tem menor de aceleração e desaceleração, tá? Então você tem, é o contrário das cadeias cinéticas abertas. E aqui também tem uma característica importante, além dessa daqui do aumento da compressão, que é melhor estabilidade dinâmica. Melhor, duas características aqui que eu vou citar de uma vez. Tem melhor ativação proprioceptiva, tá? Então anota aí, ó, ativação proprioceptiva. E tem também maior estabilidade dinâmica. Estabilidade dinâmica. Tá? Então, essa é o que diferencia as cadeias cinéticas fechadas da aberta. E tem uma outra característica em relação à lesão. Como a cadeia cinética aberta tem um risco maior de lesão, então a cadeia cinética fechada ela é mais indicada em atividades pós-lesão. Tá? Então, se o indivíduo está num processo de reabilitação de uma lesão, é interessante você iniciar com cadeia cinética fechada, porque você aumenta a atividade proprioceptiva, você melhora a estabilidade dinâmica e ela tem um risco menor de lesões. Tá? Então essas são algumas características que eu já vi em algumas provas de concurso pedir sobre cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Tá? Diferenciar uma da outra, não de classificar como foi essa. Tá certo? Então, questão 31, letra E. A questão 32, ela fala sobre a OA de joelho, né, que é uma doença articular crônica degenerativa que se evidencia pelo desgaste da cartilagem articular. Assinale as afirmativas abaixo. Analise as afirmativas abaixo e aqui ele pede quais as afirmativas são corretas. Clinicamente, a OA de joelho caracteriza-se por dor, rigidez matinal, crepitação óssea, atrofia muscular. Correto, tá? Quanto aos aspectos radiológicos, é observado aumento do espaço intraarticular, formações de osteófitos, esclerose do osso subcondral e formações císticas. Então você tem o que aqui? Você tem o aumento do espaço intraarticular? Não, aqui você tem uma diminuição do espaço articular. Né? É um sinal radiológico importante para caracterizar até e classificar até o grau dessa osteoartrose. Né? Então está errado a questão, a afirmativa número 2. A3, as principais situações que indicam o emprego de exercícios físicos no tratamento da osteoartrose são dor e rigidez articular,
perda da mobilidade articular sem destruição importante da articulação, desalinhamento articular ou uso anormal da articulação, sintomas de fraqueza, fadiga e resistência cardiovascular reduzida e ainda alterações da marcha e do equilíbrio. Tá? Essa afirmativa também ela está correta. Então, a correta é que as afirmativas 1 e 3 elas estão corretas. Tá? Em relação aqui, eu queria só chamar a atenção aqui em relação à atrofia muscular na osteoartrose, de um conceito importante que eu já falei em vídeos, que é a inibição artrogênica, tá? Que ocorre em articulações lesionadas. Isso gera diminuição de força e, consequentemente, diminuição funcional e também em função da diminuição de força, a diminuição funcional leva à atrofia muscular por desuso. Tá certo? Uma outra coisa importante, a gente vai fazer um vídeo específico só sobre questionário, que eu tenho percebido também que tem caído muitas questões sobre questionário. Um questionário comum de ser usado na OA de joelho é o WOMAC, tá? E mais recentemente foi validado por um grupo até brasileiro, o COS, que eu não sei se é assim que pronuncia, que ele é mais completo do que o WOMAC, porque inclusive ele tem a maioria das questões do WOMAC estão dentro do COS. É um questionário funcional, um questionário importante de ser utilizado. Em relação à avaliação funcional de paciente com A de joelho, por exemplo, especificamente o A de joelho e quadril, você tem o TUG e você tem a velocidade de marcha, que também são dois testes importantes de avaliação funcional, além do teste sentar e levantar. Tá? A gente vai fazer um vídeo também sobre testes funcionais e a maioria dos testes funcionais. E aqui do teste sentar e levantar, eu já adianto que você tem várias, né? Mas o mais comum é quanto tempo o sujeito leva para levantar 5 vezes e quantas vezes ele levanta durante 30 segundos. Tá certo? Então a gente vai ainda fazer um vídeo específico só sobre questionário WOMAC, ou questionário WOMAC, os questionários funcionais, no geral. Tá? Então a resposta da 32, letra D. Na 33 ele vai falar sobre ombro. E a dor no ombro é uma das queixas mais comuns na população em geral, com uma prevalência estimada em 22,3%, afetando principalmente mulheres acima de 50 anos. Assinale a alternativa incorreta, ele já até grifo aqui, então você tem que tomar cuidado, porque ele quer saber qual a alternativa que é a errada, tá certo? Fatores como flexão ou abdução dos ombros por tempo prolongado, vibrações, posturas estáticas, carga no membro superior, posturas incorretas, uso excessivo do membro superior, prática de esportes de impacto e alterações anatômicas pré-existentes, aumentam a probabilidade para que o indivíduo desenvolva dor no ombro, correto, tá? Entre as possíveis causas de dor no ombro, destaca-se a fraqueza em coordenação dos músculos estabilizadores da cintura escapular, correto. Alterações do grupo muscular estabilizador parecem estar associadas às disfunções da cintura escapular, correto. Dentre os músculos estabilizadores destacam-se manguito rotador, trapézio inferior e médio e braquiorradial. Aqui que está errado, né? O braquiorradial é um músculo flexor do cotovelo e ele não tem ação nenhuma no ombro. Então a resposta incorreta é a letra C. Como tratamento da dor no ombro, a fisioterapia é a conduta mais adequada para restabelecer o equilíbrio muscular e melhorar a funcionalidade do membro acometido, né? Em termo geral, assim, fisioterapia, o que é, né? Chama a fisioterapia como conduta, né? É estranho, mas a gente aí coloca como correto. E recentemente, exercícios que focam a estabilização na cintura escapular são utilizados por fisioterapeutas como forma de tratamento das dores no ombro também, correto. Então a letra D correta e a letra C correta. Só um adendozinho aqui, eu falei que ele tem ação braquiorradial só no cotovelo. Não, confundi. É o braquial que tem ação especificamente só no cotovelo. O braquiorradial tem ação no ombro também, ajuda a flexão do ombro, mas ele não tem uma função estabilizadora, é um motor principal do movimento.
O que cai também em relação a ombro também é a discinese escapular ou a discinesia, discinese escapular ou a discinesia escapular, né? Que alguns autores a dividem em 3 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4, que seria a discinese escapular, o movimento do ritmo escapulohumeral normal. No 1, você tem um aumento, o ângulo inferior da escápula está alado, especificamente só o ângulo inferior da escápula está alado, tá? Então, o ângulo inferior tem uma associação direta e você deve pesquisar com o encurtamento de peitoral menor. A discinese do tipo 2 é a discinese onde toda a borda medial ela encontra-se alada, né? É característico de fraqueza de serrátil e de ação prejudicada, fraqueza em coordenação de trapézio inferior. E o do tipo 3, que você tem uma hiperativação do trapézio superior. Aquela situação em que o paciente faz uma flexão de ombro ou uma abdução de ombro e eleva o ombro, por hiperativação do trapézio superior. Essas, então, são alterações do movimento, e a 4 é normal, tá? Não tem alteração do ângulo, nem da borda e nem de hiperativação do trapézio superior, tá? Só uma observação aqui. Fica aí para um próximo vídeo também falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. A questão de número 34 é VOF, né? Questão para você tomar cuidado, questão longa, verdadeiro ou falso. Para exercer a função de deambulação, uma das principais articulações que proporciona movimento é a do quadril. Leia atentamente as afirmativas abaixo e dê valores de V verdadeiro ou F falso, listando de cima para baixo. Tem como objetivo o alívio da dor e restauração da mobilidade articular. O que aconteceu aqui? Essa questão, provavelmente, ela faltou alguma coisa aqui, porque me parece que ele está falando sobre isso aqui, ó, que é artroplastia de quadril. Ele nem lá em cima, faltou alguma coisa lá em cima para falar que esse aqui ó, é artroplastia de quadril. Tá? Então, para mim, essa questão está anulada. Tá? Não vou nem sei te dizer quais as respostas, qual a resposta correta para mim. Então não vamos perder tempo, essa questão está anulada. A questão de número 35 fala que os ossos que formam a articulação do joelho são fêmur e fêmur e tíbia, né? Fêmur, tíbia e patela, estruturas ósseas que formam duas articulações distintas. Uma é a tíbia femoral, outra é o que? A patela femoral ou a fêmuro patelar, que ele coloca aqui, né? Então, tíbia e fêmuro patelar. Essas duas articulações não podem ser sempre consideradas separadamente, pois existe uma relação, o quê? Mecânica ou óssea, uma relação mecânica, né, do movimento. A articulação patelo-femoral, inclusive, dá mais vantagem mecânica à tíbio femoral ou à fêmuro tibial nos movimentos de flexão e extensão do joelho. Então, a relação aqui, ela não é óssea, a relação aqui é mecânica. São articulações que proporcionam sustentação ao corpo e podem, com o tempo, sofrer grande desequilíbrio ou desgastes. Desequilíbrio, desgastes e degeneração. Sendo assim necessário um procedimento cirúrgico em que se faz a troca da articulação degenerada por uma artificial. Então a resposta correta é a letra C. Tíbia, femoropatelar, mecânica e desgaste. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem mostrando a patela articulando com o fêmur, formando a articulação fêmuro-patelar, o músculo do quadríceps, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio, ou aqui no caso aqui reto femoral, por baixo estaria o vasto intermédio,
né, a cartilagem articular, os meniscos, o ligamento colateral lateral e o ligamento colateral medial, o cruzado anterior e o cruzado posterior, são estruturas anatômicas do joelho que tem que também estar bem solidificado o conceito para a gente entender numa questão desse tipo aqui que é meramente anatomia, né? Então a gente não pode abrir mão também de ir lá no básico e estudar um pouquinho mais de anatomia, tá certo? A questão de número 36 fala do ombro, né? Então, mais uma questão de ombro, é uma articulação bastante complexa, é verdade, e a mais móvel de todo o corpo humano, é verdade, onde você tem muita mobilidade. Então, se eu aumento muita mobilidade, eu perco na estabilidade, eu tenho pouca estabilidade. Então, por esse motivo, qualquer alteração que comprometa a sua estrutura e função faz com que esse complexo articular seja alvo de inúmeras afecções, sendo a síndrome do impacto a mais comum em indivíduos adultos. A síndrome do impacto do ombro caracteriza-se por uma síndrome dolorosa, normalmente acompanhada por microtraumatismos e degeneração, além do déficit de força muscular, fraturas espontâneas e tendinite do manguito rotador. Síndrome do impacto e fraturas espontâneas, cuidado aí. Tá, mas vamos continuar lendo aqui. O manguito rotador é composto pelos tendões do músculo subescapular, supraespinhal, infraespinhal redondo menor, de forma que a fusão destes desenha um capuz que cobre a cabeça do húmero superiormente. Tá vendo? Ó? Mais uma questão aqui dos 4 músculos que compõem o manguito rotador. Tá? Então, cuidado. Isso cai com certa frequência. Tá? Subescapular, supraespinhal, infra e redondo menor. Os objetivos gerais no tratamento fisioterapêutico são alívio do quadro álgico, ganho de amplitude de movimento e melhora da força muscular de maneira que permita maior funcionalidade do membro. Essa aqui correta, essa aqui completamente correta, essa parcialmente correta. A articulação glenomeral propicia a realização de vários movimentos que podem ser realizados isoladamente ou de forma combinada, flexão e extensão, adução e abdução na horizontal e rotação interna e externa. Essa aqui também está correta. Então, a incorreta na questão 36 é a letra C. A letra B. Tá? A letra B. Por quê? Por causa somente dessas fraturas espontâneas. O resto está certo. Né? A síndrome do impacto, ela é por microtraumatismos, degeneração, que levam déficit de força muscular, e tendinite do manguito rotador, não fraturas espontâneas. Tá? Então, esse impacto aí, ó, que ele coloca na síndrome do impacto, tentando te confundir. E as outras são completamente corretas, não tem nenhuma dúvida. Então, com certeza, a incorreta é a letra B da questão 36. Na questão 37, coloca lá 4 afirmações, você tem que dizer se é verdadeiro ou falso. Né, ou se está certo ou se está errado. Primeira afirmação, com relação à doença de Parkinson, é uma doença neurológica progressiva do sistema piramidal. Não, essa aqui está errada. A doença de Parkinson é do sistema extrapiramidal. Mas existem várias críticas em relação a essa divisão, não se usa mais piramidal e extrapiramidal. No caso, você pode até questionar essa questão, essa afirmativa depois. Mas, a princípio, ele falou em piramidal, você vai colocar errada como essa afirmativa, porque é extrapiramidal. Segundo, caracteriza por bradicinesia, tremor de repouso, rigidez e instabilidade postural. Essa afirmativa correta. Outros achados clínicos são distúrbio de marcha, fáscias em máscara, alteração da voz, disartria, cialorreia, excesso de saliva, né? Disfunção olfatória, hipotensão ortostática, hiperidrose, excesso de suor, seborreia, disfunção sexual, cãibras, dores, parestesias, disfagia, dificuldade de engolir, incontinência urinária, distúrbios do sono, depressão e demência. Tem tanta alteração que você pode confundir no sentido de achar que a doença de Parkinson é uma doença mais de
componente de alterações motoras do que de outras alterações, tá? Então essa aqui, a resposta está correta. Depois a gente vai ler um textozinho aqui depois para mostrar que isso é verdade. A fisioterapia voltada para a doença de Parkinson tem como objetivo minimizar esses problemas motores, ajudando o paciente a manter a independência para realizar as atividades diárias, melhorando sua qualidade de vida. Então, também está correto. Então, a única incorreta é a 1, então 2 e 3 corretas. A resposta da 37 é letra A. Aí, o que fala da doença de Parkinson aqui, num texto que a gente tirou de uma referência, fala que é uma doença degenerativa, cujas alterações motoras decorrem principalmente da morte de neurônios dopaminérgicos da substância negra, que apresentam inclusões intracitoplasmáticas conhecidas como corpúsculos de Levy. Suas principais manifestações motoras incluem tremor de repouso, bradicinesia, né, lentidão nos movimentos, rigidez com roda denteada e anormalidades posturais. No AVE, por exemplo, ou no AVC, em que você tem o comprometimento do sistema piramidal, nessa classificação que ela coloca aqui, o sinal não é a roda denteada, o sinal aqui é o cano de chumbo, que normalmente também é citado algumas vezes, diferente. No caso da rigidez da doença de Parkinson, é a roda denteada, você vai ganhando amplitude, ele vai perdendo, vai travando, né? Muita rigidez com roda denteada. No entanto, as alterações elas não são restritas à substância negra envolvida diretamente com o controle motor, né, do sistema extrapiramidal. Há alterações em outros núcleos do tronco cerebral, por exemplo, o núcleo motor dorso do vago, tá, do nervo do sistema nervoso autônomo, o vago, um dos 12 pares de nervo craniano, do córtex cerebral e mesmo de neurônios periféricos, como do plexo mioentérico. E aí você tem essa série de alterações em função desse comprometimento que não são alterações motoras, como olfato, distúrbios do sono, hipotensão postural, constipação, mudanças emocionais, depressão, ansiedade, sintomas psicóticos, prejuízos cognitivos e demência, dentre outros. Tá? Então, chamando só a atenção que doença de Parkinson não afeta somente o sistema motor. Tá? Então, a questão de 37, letra A. Vamos para a questão de número 38. Ocorre mais frequentemente, sobre a síndrome do túnel do carpo, ocorre mais frequentemente no sexo, o quê? Feminino. Né? Entre 40 e 60 anos, 50 a 60% elas são bilaterais. Né? Elas são bilaterais. Aqui pode surgir uma certa dúvida. Está ligada a uma, que ele coloca aqui, hipertrofia ou hipotonia. Né? Está ligado a uma hipertrofia da sinóvia dos tendões flexores ou extensores, dos tendões flexores, né? Causa uma degeneração do tecido conjuntivo com esclerose vascular, edema e fragmentação do colágeno. Foi demonstrado que sexo, idade e fatores genéticos e antropométricos, tamanho do túnel do carpo, representam os fatores de predisposição mais importantes, são fatores de risco, né, para desenvolvimento da síndrome do túnel do carpo, alterações anatômicas. As atividades manuais repetitivas e a exposição à vibração e ao frio são os menos importantes, tá? Outros fatores são a obesidade e o tabagismo. Então, da 38, a resposta correta é esse aqui. Feminino, bilaterais, hipertrofia, flexores e vibrações. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês, que é o seguinte. O certo é a gente pegar a bibliografia do concurso, né, e estudar pela bibliografia, que vai até te auxiliar na hora de você entrar com recurso, quando você quer anular uma questão. Mas é importante, como às vezes a gente não consegue ter acesso a essa bibliografia, o que eu tenho feito já há um bom tempo, com o uso da internet, túnel do carpo. Então, síndrome do túnel do carpo. Eu vou lá no Google, o famoso Google, e procuro uma diretriz que fale sobre
síndrome do túnel do carpo, ou uma revisão, que também fala sobre o síndrome do túnel do carpo, né? Vai lá, você coloca e por ali você estuda. Quando eu estava preparando essa aula, olha que interessante, eu achei essa referência aqui, é um artigo de 2014, que é uma revisão, em que ele tinha o enunciado exatamente o mesmo enunciado da questão, ó. Sexo feminino, bilaterais, característica que aumenta com duração dos sintomas, igualzinho, do mesmo jeito. Atividades manuais repetitivas, exposição a vibrações ao frio são os menos importantes. Outros fatores são a obesidade e o tabagismo, tá? Então, além de você ter uma referência onde estudar, você também tem uma referência, você pode dar sorte em relação a essa situação aí, tá? Outra coisa eu escrevi por cima aqui, ficou meio apagado, mas a síndrome do túnel do carpo, que está lá em cima, que é uma introdução também desse artigo, fala duas coisas importantes que eu vou frisar de novo, né? A síndrome do túnel do carpo afeta o nervo mediano, tá? E é acompanhada pelos 4 tendões flexores superficiais dos dedos, os 4 tendões dos flexores profundos dos dedos e o tendão flexor longo do polegar. O flexor longo do polegar é o elemento mais radial, mais lateral, né? De todos esses tendões que compõem o túnel do carpo, tá? Então é importante também gravar quais esses tendões que passam, é o nervo mediano, e quais os tendões que passam nesse túnel do carpo. A gente vai ver também que a síndrome do túnel do carpo, ela pode ter uma causa relacionada a continente e uma causa relacionada a conteúdo. É um termo também que pode aparecer. O que é esse continente e conteúdo? Continente é quando você tem uma alteração anatômica do túnel do carpo. Por exemplo, uma modificação nas paredes do túnel do carpo. Essa modificação anatômica pode aumentar a compressão. Entendeu? Então, é alteração anatômica. E conteúdo? Você tem lá o nervo mediano e todos aqueles músculos flexores, e pode ter um conteúdo a mais, né? Então, você pode ter um tumor, você pode ter a questão da obesidade, né? Tecidos a mais, que podem aumentar. Você pode ter um processo inflamatório com edema, que vai gerar um aumento no conteúdo do túnel do carpo e provocar esse processo inflamatório aí, tá certo? Então, a resposta letra D da 38. A 39 fala da capacidade de movimento de uma dada articulação, é chamada de amplitude de movimento, e pode ser avaliada em 2 tipos, ADM ativa e ADM passiva. Analise as afirmativas abaixo, dê valores verdadeiro ou falso. A ADM ativa é aquela realizada quando o próprio examinado usa os músculos para realizar o movimento, e a passiva quando só o examinador aplica força para avaliar o arco de movimento. Verdadeiro. O método da goniometria manual é largamente utilizado na clínica fisioterapêutica para avaliação da função muscular? Não, né? Então, falso. A goniometria eu utilizo para avaliar, não função muscular, eu utilizo para avaliar ADM. O que eu utilizo para avaliar? Teste muscular manual, por exemplo. Eu vou avaliar a função muscular, então falso. Entre as vantagens dessa metodologia, pode-se citar o baixo custo do instrumento e a fácil mensuração, que depende quase exclusivamente da experiência anterior do avaliador, né? Então, verdadeiro também. Alguns estudos optaram pelas ADMs ativas, pois afirmam que essas representam melhor a função e apresentam maior confiabilidade do que os movimentos passivos. A primeira afirmação, eu concordo que é correta, né? Agora, a maior confiabilidade do que os movimentos passivos, as medidas passivas são menos confiáveis que as medidas ativas devido à variação de força que é colocado pelo terapeuta. Ele está dizendo aqui que é mais confiável, o paciente faz ativo, e aí você mede, do que a passiva, porque um pode exercer uma força maior, o outro uma força menor. Verdadeiro
essa questão também. Então, VF, VV, VF, VV, a resposta certa, VF, VV, a resposta certa é a letra A. Tá certo? A próxima questão, questão de número 40, a mensuração da força muscular é fundamental para a avaliação funcional dos indivíduos. Analise as afirmativas abaixo. Utilize na prática clínica com diversos utilizada na prática clínica com diversos objetivos, entre eles o diagnóstico funcional para avaliação da melhora ou piora ao longo do tempo e com medida preditiva ou prognóstica para a ocorrência de quedas e de limitações na realização de atividade de vida diária. Correto. Então, a mensuração da força muscular é fundamental para a avaliação funcional. O teste muscular manual é o método mais utilizado na clínica para a mensuração da força muscular por ser de fácil e rápida execução e não apresenta custo com nenhum tipo de instrumentação. Correto. Um equipamento que também pode ser utilizado na clínica para mensurar a força muscular é o dinamômetro portátil. Entretanto, quando comparado ao teste muscular manual, o dinamômetro portátil apresenta como desvantagem o alto custo para utilização na clínica. Correto, sendo necessária a aquisição de um equipamento exclusivamente para a mensuração da força muscular. Né? A questão anterior falou sobre ADM, gonometria, essa questão está falando sobre teste muscular, teste de força muscular, teste muscular manual e a dinamometria. Então, todas as questões elas estão perfeitamente corretas. Então, a resposta certa, afirmativas 1, 2 e 3, elas estão corretas. Tá? Então, o que foi falado nessa questão aqui é informação extremamente importante que você tem que ter, tem que levar para os seus estudos, né? As facilidades, as vantagens e desvantagens do teste muscular manual e as vantagens e desvantagens da dinamometria. Tá? As vantagens e desvantagens da dinamometria. Porque pode cair não uma questão completa sobre isso, mas dentro de algumas afirmativas, dentro de uma questão mais ampla, que fale sobre a avaliação, por exemplo, da função músculo-esquelética. Tá? Vai falar sobre gonometria, vai falar sobre teste de força e alguns testes funcionais. Tá certo? São informações extremamente importantes você saber vantagens e desvantagens de ambos os testes. Tá certo? Então, obrigado pela audiência de vocês. A gente vai lançar em breve a segunda parte dessa prova. Quem gostou lá, dá o joinha lá, se inscreve no canal. Me acompanhe nas redes sociais, no Instagram, @paulobrito.fisio. E e-mail também, quem quiser mandar perguntas, quem quiser ter dúvidas para a gente responder. Eu não consigo às vezes responder todos, mas eu tento responder todos. E vamos ver se a gente consegue aí, esse ano, fazer vídeos com mais frequência. Me desculpe pelo som, basta aumentar um pouquinho o volume, eu também vou corrigir isso o mais rápido possível. Um abraço e até a próxima.